Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9, até o versículo 14. Glória a Jesus, aleluias. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 9, que diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Obrigado, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Acertados, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, graças a Deus. Porém, aqui Jesus Cristo, ele apresenta 2 tipos de pessoas totalmente distintas uma da outra, na sua forma de ser, na sua forma de pensar. E Jesus Cristo, irmãos, ele falava isso porque ele lidava o tempo todo, tanto com um grupo, tanto com outro grupo. Ele lidava com esse povo o tempo todo. E ele então aqui estava enviando um recado e mostrando para nós como nós devemos ser. Primeiro, a princípio, o recado para aqueles que estavam ali ouvindo-o. E hoje esse recado é dado para nós que estamos aqui a ouvir também. Pois bem, então nós temos aqui um fariseu e um publicano. O fariseu, todos já sabem, é aquele que fazia parte de um grupo religioso e que conhecia a lei e que orava nas esquinas, bem alto, para que todos olhassem para ele e dissessem: esse é santo mesmo. Verdade, ele orava, todo mundo ouvia a oração que ele fazia, com gestos e tudo, e quem olhava, na verdade, achava que aquela pessoa era um poço de santidade, um poço de humildade, a forma como orava. E Jesus aqui apresenta, na realidade, um outro publicano, em que, por outro lado, ele era cobrador de impostos e também
odiado pela nação judaica, até porque, mesmo ele sendo judeu, também sendo judeu como fariseu, mas ele estava a serviço do imperador romano. E aí, devido à sua profissão, seu trabalho de cobrar impostos, ele não era bem quisto ali pelos judeus, seus irmãos, que nem o consideravam mais como um deles. Mas ambos tomaram aqui uma decisão. Tomaram a decisão de irem ao templo e orar. E Jesus aqui, ele coloca aqui eles numa decisão que tomaram e mostra como, na verdade, aquela sociedade vivia. Ou seja, viviam algo diferente de como deveriam viver. E aqui diz a Bíblia Sagrada, quando fala em fariseu, era também um grupo que se intitulava como obreiros, como aqueles que conheciam bem a lei, que dissertava sobre a lei. Hoje, como alguém que conhece a palavra e disserta bem sobre a palavra, e que de alguma forma chegam a ser admirados por alguém. Então era assim. Enquanto isso, aqui o publicano é como uma pessoa, na verdade, que não era elogiado, não era bem visto em meia sociedade. Ele pega exatamente essas duas figuras ali na sociedade para mostrar para nós como nós deveremos ser. Diz ele: esses dois homens subiram ao templo a orar, ou seja, com o mesmo objetivo. Porém, começa então a distinguir, na verdade, a atitude de um e a atitude do outro. O fariseu, por exemplo, diz a Bíblia aqui, o fariseu publicano, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Meus irmãos, a gente sabe que, infelizmente, isso ainda acontece no seio da igreja, no meio do povo de Deus. Porque a ideia que se tem é que a boa oração é aquela oração de palavras bonitas, aquele português polido, de palavras fantasiadas. Ó Deus, tu sabes, me conheces, o meu deitar, o meu levantar, o meu agir, o meu pensar. Ó Deus, tu sabes porque eu estou aqui, tu me conheces muito bem. Aquela oração bonita. E isso a pessoa fala consigo mesmo. Ou seja, está tentando convencer a si mesmo que ela é tudo aquilo que está falando. Ela está tentando convencer a si mesmo de que aquela oração que está fazendo está chegando no céu. E também ainda tem uma coisa:
Isso significa o quê? Falta de humildade. Falta de humildade. É assim que ele estava orando. E começou interessante que Jesus colocando aqui, é exatamente como eles eram. Jesus bota aqui como exemplo de pessoas, na verdade, que não era tudo aquilo que apresentava. A pessoa que não era aquilo que ela realmente estava se apresentando. Não tinha nada a ver. Quando fala, primeiro, estando de pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, olha só, porque não sou como os demais homens, não sou como as demais pessoas, eu sou o cara. E também não sou como roubadores, não sou também como injustos. Ou seja, eu sou justo, mas não sou como essas pessoas que não são justas. E diz, também não sou adúltero, e nem ainda como este, aí aponta o dedo, como este publicano. Como este publicano. Eu sou diferente. A oração que eu faço é uma oração sincera. A oração que eu faço é uma oração poderosa. A oração que eu faço é uma oração que chega do céu. Ele estava pensando isso. Na mente dele estava passando exatamente aquilo. A pior coisa que tem quando a gente acha ser aquilo que a gente não é. Não tem coisa pior. A pessoa se achar ser aquilo que ela realmente não é. Porque Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe e conhece cada um. E por que faz? Qual é a intenção que está fazendo? Esse tipo de oração aqui é uma oração de quem estava querendo se aparecer, mas é uma oração que não tinha nenhum resultado prático. Era o tipo da oração que não estava chegando no céu. Era o tipo da oração que, primeiramente, antes da oração, tem que chegar à humildade. Antes da oração, teria que chegar à humildade. E neste caso aqui, a humildade estava muito longe. Isso foi a oração dele. Aí vem a oração que realmente agrada a Deus. Por quê? Porque a oração desse fariseu era o tipo de oração que estava contando vantagem daquilo que faz. Estava contando vantagem daquilo que faz. Do dízimo, da oferta. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este fariseu. E mais, jejum 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. É tipo de oração que a pessoa faz contando vantagem. É o tipo de oração que Deus não ouve, Deus não aceita. É o tipo de oração que, além de não mostrar humildade, também não glorifica
Aí a segunda parte: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Sabe o que é isso? Temor. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, porque nesse homem, nessa pessoa, nesse publicano, havia nele temor, temor a Deus, e de longe nem se aproximava, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pecador. Nesse caso, aqui, conforme lemos, a humildade chegou primeiro. A humildade no reconhecimento que é falho, que tem defeito. A humildade é reconhecer que, na verdade, nem merece a atenção de Deus. Enquanto o fariseu achava que toda a atenção de Deus deveria estar voltada para ele, contando tanta vantagem, e a gente vê aqui o oposto, totalmente o oposto, é alguém que na realidade reconhecia que nem merecia a atenção de Deus. Como nós precisamos aprender? Como precisamos aprender? Como precisamos aprender? Irmãos, para Deus não adianta conhecer muito se não tiver humildade e reconhecer a grandeza dele. Para Deus não adianta ter muito conhecimento, ter muito entendimento, até porque tudo isso nós dependemos dele, dependemos totalmente dele para tudo nessa vida. E às vezes falta um pouco desse entendimento, esse reconhecimento, um verdadeiro sentimento de humildade, até para chegar diante de Deus. Imagine, a gente tem que aprender até para chegar diante dele. Glória a Deus, aleluia. Como estamos chegando diante de Deus? Ou qual é a nossa condição para chegar diante de Deus, para reivindicar alguma coisa, ou fazer propaganda de nós mesmos? Meu Deus, tive essa experiência aí esse dia, sentei quando eu ouvi. 3 dias sentado ouvindo os irmãos ensinando, e eu falei: meu Deus, como eu precisava disso. Como a gente precisa sentar para ouvir. Porque não é porque chegou a ser pastor que não precisa mais ouvir, que não tem mais o que aprender. Aí é que tem que aprender mesmo. Aí é que tem que sentar mesmo. E sentar muito mais. Os 3 dias foram poucos. Seria bom uma semana, 2 semanas, 1 mês. Porque Deus quer que a gente entenda, irmão, que a gente depende dele. A gente precisa dele. A gente precisa aprender com ele. Aleluia, glória a E Deus. levantou alguém para ensinar, para nos ensinar. Glória a Deus. Mas tem que sentar para ouvir. E aqui a gente vê Jesus mostrando
aqui esse publicano, ele de longe, em pé, nem levantando os olhos para o céu, humildade, mas batendo no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que eu reconheço meus erros. Tem misericórdia de mim, que eu reconheço as minhas falhas. Tem misericórdia de mim, que eu não tenho direito de nem chegar diante de ti. Tamanha é a tua santidade, tamanha é a tua glória, tamanha é o teu poder. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele olhou para ele. É muito mais fácil olhar para o outro. Por quê? Porque o fariseu disse o quê? Não sou como este publicano, não sou como ele. E o publicano aqui diz: tem misericórdia de mim, pecador. Eu reconheço que não sou nada tenho, nada poderei fazer. Se o Senhor estiver na minha vida, a honra e a glória pertence a ti. Aleluia, eu dependo do Senhor. Mas mesmo assim eu reconheço que a minha condição é tão pequena, é tão significante, que eu não sei nem como chegar até a ti. Humildade, reconhecimento. E Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este, o publicano, o cobrador de impostos, o indesejado, o odiado, porém humilde. Preste bem atenção. O indesejado, o odiado, o perseguido, porém humilde, que reconhece na verdade o teu lugar, reconhece a tua falha. Esse sim é desse tipo de pessoa que Deus se agrada. É desse tipo de pessoa que Deus se agrada. Não adianta, irmãos, que a soberba não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, a soberba a cada dia nos afunda mais, a cada dia nos joga mais embaixo. Tem jeito, a soberba não é de Deus. E aqui a gente percebe isso, que a humildade desse publicano levou exatamente a ser reconhecido por Deus. Ele demonstrou claramente, através da tua atitude, através do teu comportamento, porque é o tipo de atitude, é o tipo de comportamento que o nosso Senhor aguarda no teu povo, aguarda na tua igreja. É o tipo de comportamento. Meu Deus. E não aquele faz eu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, diz: humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que essa tempo ele te exaltar.
Agora, quando se fala em humildade, a Bíblia nos fala, a palavra de Deus, algo muito interessante. Diz que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Quando se fala em humildade, fala que Jesus Cristo deixou toda a sua glória, e mesmo sendo Deus, não procurou ser igual a Deus. Humildade. E o mesmo Jesus, ele ensina também em Mateus 11, 28 e 29, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Agora, a humildade tem que ser algo representativo. A humildade, na verdade, não é aquilo que a gente fala. A humildade é aquilo que as pessoas veem em nós. A humildade é o que as pessoas veem em nós. Porque não adianta falar que é humilde se não é humilde, ou que tem humildade se não tem humildade. Então alguém precisa perceber que verdadeiramente em nós há humildade. As pessoas precisam perceber que verdadeiramente, aleluia, somos humildes. Ser humilde não é falar que é humilde, mas é demonstrado na prática. É reconhecer que erra, ou reconhecer que errou, e não tentar justificar o próprio erro por causa do erro do outro. O erro do outro é o erro do outro. O meu erro é o meu erro. O erro do outro é o erro do outro. E muitas vezes a falta de humildade faz com que a pessoa não reconheça, e aí quer botar a culpa no outro pelo seu problema. Não podemos fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso, porque a Bíblia não recomenda que façamos isso. E Jesus mostra aqui duas características de pessoas que adentram o templo. Duas características de pessoas que adentram o templo. Ele deixou clara essa parábola. Um, na verdade, adentra o templo e quer mostrar que faz e acontece muito mais. O outro, na verdade, mal abre a boca. Mal abre a boca. Mas quando abre, não humilha. O outro, quando abre, humilha. O outro nem abre a boca, mas quando abre também, não é para humilhar. Ele abre a boca, na verdade, para reconhecer que é necessitado. Louvado, exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho meditado nessa palavra. A palavra de Deus é para poder tratar conosco. A palavra de Deus, Deus usa a tua palavra para nos colocar no nosso próprio lugar. O fariseu estava no lugar dele, o publicano no lugar dele, e Jesus mostra na verdade a diferença. Malaquias 3,18, de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O publicano achou que estava, o fariseu achou que estava servindo a Deus, mas na verdade quem estava servindo a Deus não era o fariseu, não era o doutor, não era o conhecedor, não, era exatamente, aleluia, o publicano, aquele que ele chamou de ladrão, aquele que ele humilhou, aquele que estava servindo a Deus. E o que estava servindo a Deus não o humilhou, mas o que não estava servindo, humilhou. Geralmente é assim. Quem serve a Deus não humilha.
E quem não serve a Deus, humilha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor.